Olha o relógio aí, pô. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falarmos do nosso amor em comum, é claro, que é o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos e minhas amigas, eu vou pedir aqui para vocês, hein? Quem ainda não se inscreveu, não sei o porquê, tá aqui no nosso canal, acompanha o nosso trabalho e ainda não é inscrito, então dá essa força aqui. Clica no botão abaixo, inscrever-se, pronto, já se torne parte da família Vascaíno desde sempre. Vou pedir para você também, encarecidamente, humildemente, deixar aí o seu joinha, o seu gostei, o famoso like, né? Compartilhe o nosso vídeo para mais amigos, para que nós alcancemos mais torcedores do Vascão. E também, é claro, se você quiser continuar ajudando o nosso canal, se torne membro a partir de R$2 por mês. Ajuda muito a manter o nosso canal de pé. Dito isso, meus amigos, a gente vai falar de muita coisa interessante, hein? Vamos falar, é claro, do jogo desse domingão, né? Vasco da Gama e Palmeiras se enfrentam em Brasília pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da rodada, né? Já tivemos aí 5 jogos. 5 jogos nessa 7ª rodada. O Vasco se encontra aí na 12ª colocação após os resultados de momento nessa noite de sábado. A gente vai falar sobre as partidas que nós vamos ter na 7ª rodada, sobre o jogo do Vasco da Gama, sobre treinador, a situação envolvendo o Fernando Diniz. E é claro que a gente não vai deixar de falar aqui com vocês a maior polêmica desse sábado, né? Um torcedor do Vasco, supostamente, sendo agredido ali nas vias de fato pelo segurança do Vasco, Betinho, né? Sempre ele, né? Mais uma vez o Mr. Betinho. A gente vai falar muito dessa situação também, meus amigos. Então, vambora. Dito isso, vambora, vem comigo que tá começando mais um Madruga Vasco no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Bom dia, bom dia, bom dia nessa madrugada, você que nos acompanha nessas primeiras horas, primeiros minutos, primeiros momentos desse domingão. Primeiramente, ótimo domingo para você, vascaíno e vascaína que nos acompanha. Para você que vai trabalhar, bom trabalho, bom domingão. E para você que vai descansar com o pezinho na areia, aquele almoço em família, né? Tudo de bom, que Deus nos abençoe. Para você que vai pegar a estrada, prudência, calma, devagar. Também é pressa, vai devagarinho que uma hora chega lá. Meus amigos, olha só, eu quero aqui primeiro, antes de começar a falar do Vasco, eu quero falar de vascaínos, no plural. São muitos vascaínos e são vocês aí, você aí do outro lado da telinha que está aqui nos acompanhando. Porque eu quero mandar um casaco especial para vários amigos aqui, vários de vocês que nos acompanham, que sempre vem deixando aqui os seus comentários. Como, por exemplo, um abraço especial para o nosso querido... deixa eu ver aqui, Naruto Zunak, o Naruto Zunak, tamo junto, meu irmão, obrigado pela força, pelo seu comentário, tá? É sempre um prazer enorme te ver aí no nosso canal. Eu quero também mandar um casaco especial pro nosso amigo Josian Rodrigues, né? Tamo junto, Josian, um abraço para você, meu irmão. Não posso esquecer do nosso amigo Gil Ferreira, né? O Gilcimar Ferreira, que já é um comentarista aí, credenciado aqui do nosso canal. Ele falou, né, Gilcimar, ó, eu guardei, hein? Rapaziada, eu vou dividir com vocês aqui. O Gilcimar me chamou para conhecer o Espírito Santo, que eu sou convidado lá do nosso amigo Capixaba. Meu amigo, quem sabe um dia, né, Papai do Céu permitindo, a gente vai aí até o Espírito Santo, de repente um jogo do Vasco aí no Kleber Andrade. Quem sabe a gente se conhece, né, bate um papo, troca uma resenha maneira.
porque eu gosto de você, meu irmão. Tamo junto, Gilcimar. Quero mandar também um abraço pro nosso amigo Renato Ferreira e Souza, né? Tamo junto, Renato Ferreira de Souza, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pela sua força que você vem dando aqui pro nosso canal. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Cássio Humberto. Tamo junto, Cássio. Um abraço, meu irmão. Um casaca no seu coração. Senti falta de você uns tempinhos atrás, você andou meio sumido. Não sei se você estava assistindo, mas não estava comentando, né? Mas voltou a aparecer de novo nos comentários. Tamo junto, meu querido Cássio Humberto. Quero mandar um casaca também pro nosso amigo Cringer Leopoldo. O nome é diferente, não sei se é de origem eslavo, se é alemão, não sei. É um idioma bem diferente o nome aí do nosso amigo, né? Cringer Leopoldo, né? Tamo junto, meu amigo. Um abraço para você aí. Muito obrigado pela moral. Mandar um casaca também pro nosso amigo José Wilson, sempre comentando aqui. Tamo junto, José Wilson. Tamo junto. Tem que dar Vascão. Será que vai dar Vasco hoje, José Wilson? Tomara que dê, né? Mandar um abraço também pro nosso amigo Lelo do Rodo. O Lelo do Rodo falou também que o dia que eu quiser piar lá na comunidade no Rio de Janeiro, no Rodo, né? Eu sou convidado lá, que ele vai me deixar à vontade lá no bairro, né? Então, muito obrigado pelo convite aí, meu irmão. Vou juntando os convites aqui. Só falta o tempo e a gaita, né? Pra gente sair aí fazendo um tour pelo esse Brasilzão, para conhecer o nosso amigo Gilcimar Ferreira lá no Espírito Santo, dar um rolê ali no Rodo com o nosso amigo Lelo, né? Isso aí. No Rodo ainda tá mais fácil, né? O dia que eu for ver o jogo do Vascão, coisa e tal, aquele esquenta ali na barreira, né? De repentemente eu posso dar um pulo no Rodo depois do jogo, né? É mais fácil, né? Mas vamos ver aí, né? Brincadeiras à parte, ó, mandar um abraço também pro nosso amigo Luiz Xavier. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela força, Luiz Xavier. Um casaca também pro nosso amigo Emídio Carvalho. Valeu, Emídio. Tamo junto, meu camarada. Quero também agradecer a audiência do nosso amigo Orlando José, que já nos acompanha também. Já não é de hoje, né? Tamo junto, Orlando José. Mandar um abraço especial também pro nosso amigo Edmilson Senna. Tamo junto, meu amigo Edmilson Senna. Um abraço, um casaca no seu coração. Quero agradecer também aqui a força do nosso amigo Juscelino Gonçalves, né? Juscelino Gonçalves sempre também dando aquela moral pro nosso canal. Quero mandar aquele casaco especial pro nosso amigo Samuel Gonçalves. Tamo junto, Samuel. Samuel Gonçalves é bacalhau. Quero também mandar um abraço pro nosso amigo Paulo César. Tamo junto, Paulo César. Um casaca no seu coração. Um abraço especial também pro nosso amigo Carlos Monteiro. Valeu, Carlos. Gente, eu vou falar o nome de vocês que dá vontade de botar um monte de apelido, né? Tipo assim, o Samuel, Samuca, né? O Paulo César, o PC, o Carlos Monteiro, o Carlinho. É mania de brasileiro, né? Brincadeiras à parte, mandar um casaco também pro nosso amigo Marcelo Serpa. Tamo junto, Marcelo Serpa. Tá sempre nos comentários também aí, sempre dando aquela força pro nosso canal. Mandar um casaco especial também pro Georgino César. Tamo juntos, Georgino César. Um casaco especial pro José Saraiva. Nosso amigo José Saraiva. Quero agradecer também a força aí do nosso amigo Renato dos Santos. Mandar um abraço especial também para o Francisco Castilho, né? Tamo junto, Francisco Castilho, muito obrigado. E para o nosso amigo José Lourenço, né? José Lourenço. Também não posso esquecer da Josiane Gomes, do Wellington Damásio, do nosso amigo Manuel Messias, do Renato Fassarella, do Beto Nascimento, do meu amigo José Carlos. Ô, seu José Carlos, o senhor sumiu. Cadê o senhor, seu Zé Carlos? O senhor sumiu dos comentários. São dois Zé Carlos que eu tenho aqui, que eu gosto muito, que eu estimo muito no meu coração. É o seu Zé Carlos, que não é aqui do Rio de Janeiro, é off Rio, e o meu amigo José Carlos e Benedita, que é aqui de Resende. Ó, tô com saudade de vocês, hein? José Carlos, né? No plural. Meus amigos, brincadeiras à parte, vamos agora então dar início aqui ao nosso conteúdo, se tratando do nosso Vascão. Já mandei um salve, um abraço pra rapaziada, pra galera aí. Vamos começar falando sobre treinador, tá? Porque a situação envolvendo Fernando Diniz. O Pedrinho, né, veio a público nesse sábado, concedeu uma breve entrevista ali ao canal BTB Esportes, onde o Pedrinho, né, foi indagado, foi perguntado sobre a questão de treinador, em que pé anda essa situação, se tem negociação ou não tem. Pedrinho afirmou, perdão pela tosse, mas vamos lá, o Pedrinho afirmou que o Vasco está negociando sim com Fernando Diniz, está na fase de tratativas. A informação que a gente tem aí extraoficial é que o Diniz teria pedido algo em torno de R$1 milhão por mês para ser
o treinador do Vasco, né? E aí o Pedrinho falou que o Vasco está num processo de negociação porque ele foi muito ético, enquanto o outro treinador estava no Vasco, ele não quis abrir negociação, só abriu quando demitiu ali o Fábio Carille e coisa e tal. Então é o seguinte, eu quero que vocês assistam rapidinho esse trecho do Pedrinho falando ao BTB Esportes sobre o treinador, que eu já volto para a gente concluir essa situação. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala novamente, tá? Show de bola, presidente. Obrigado, Obrigado, tá bom? presidente. Obrigado, tá? Meus amigos, então assim, como vocês viram e ouviram o presidente do Vasco da Gama falando, né? Até aí o Pedrinho fez assim, ó, blá, 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 blá e blá. Ele falou, hablou, parlou, speak English, falou e não disse nada, né? Falei em 4 línguas aqui. Ele falou e não disse niente per noi, nada para nós. Porque assim, foi mais do mesmo. E na minha humilde opinião, uma semana depois, 5, 6, quase 7 dias depois de mandar embora o Fábio Carille, o Pedrinho me vem com a narrativa, processo de negociação. Nossa, eu não sabia que para negociar tem um processo, né? Tem que seguir as etapas, né? Isso é mimimi, rapaziada, isso é conversa afiada. A verdade é que o Diniz quer 1 milhão, o Vasco não quer pagar 1 milhão, o Diniz não tá desesperado, aquele negócio com o Pires na mão para trabalhar. Então o Diniz, ó, tá dando as cartas ali, bem tranquilo, cozinhando, né, a situação sem pressa nenhuma em banho-maria, jogando pro lado do Vasco. E o Pedrinho, naquela lentidão de sempre, que a gente já sabe que o seu Marcelo Santana é uma tartaruga Santana, a gente sabe também que o seu Pedro Paulo adora tomar chapéu, né? O Vasco divulga algum profissional que está interessado, né? O Pedro Paulo, nesse processo de negociação, acaba tomando chapéu para outro time. Tomara que nessa questão de treinador eu esteja errado, tomara que nas próximas horas, próximos dias, seja anunciado de forma oficial o Fernando Diniz como treinador do Vasco. Ou não ele, ou outro treinador, não sei. Também não estou fazendo campanha para o Diniz ser o treinador do Vasco. Nada contra ele. Estou deixando bem claro aqui que o Vasco tem que contratar um treinador. Sendo o Diniz ou não, o Vasco tem que contratar um treinador. E a gente não pode, depois de uma semana, 7 dias corridos, escutar essa narrativa do presidente de um processo de negociação. Não tem processo nenhum, Pedrinho. O processo é o seguinte, Pedrinho. O processo é o seguinte. Vou te dar o bizu aqui, Pedrinho. Ó, anda, ó, cola comigo que você vai se dar bem, hein? Vai se dar bem. Ó, Pedrinho, processo da negociação é o seguinte, Pedrinho. Liga pro Diniz de manhã, desse domingo, tem que ser cedo. Cedo. De manhã, ali pelas 9 da matina, lá que o Diniz estiver tomando o iogurtezinho dele, o cafezinho, o pão de queijo, aquela coisa de manhã, né? Liga pra ele. Diniz, vai fazer o que nesse domingo? Vai almoçar com a família? Então traz a família. Vamos almoçar todo mundo? A gente almoça. No final, na hora da sobremesa, você fala pra esposa, pro pessoal ir tomar um cafezinho, não, né? E a gente fica no cantinho ali, tem que trocar uma ideia contigo meia hora. Pedrinho, chama o homem pra almoçar, paga um bom vinho pro Fernando Diniz, a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de tomar um vinho igual o Abel Braga, paga um bom vinho pra ele, paga ali aquela carne maneira, aquela costela, aquela picanha, não sei qual é que é, paga aquele almoço chique, top de chefe, sabe como é? Que vem o sommelier na mesa, vem o maître na mesa, aí o chefe, e o garçom apresenta o prato, leva o Diniz num restaurante desse. Não é porque o Diniz precisa disso, não, o homem é rico também, mas é para chamar atenção. Põe as cartas na mesa. Diniz, ó, a gente pode pagar X, tempo de contrato é Y, eu te prometo isso, prometo aquilo. Vamos fechar ou não vamos? Preciso da sua resposta, Diniz, porque o Vasco
É um clube muito grande e o tempo não para, como já diria o poeta, né? Então tem que decidir. Qual é que é, professor? Tem que andar logo, gente. Esse negócio de processo de negociação e conversa e não sei o que, e salário e não sei o que lá. Vocês podem ver que até o próprio Pedrinho falou, porque não tem como eu falar para vocês de 0 a 100 se vem ou se não vem, porque a gente acabou de começar, porque não sei o que lá. Peraí, 7 dias corridos. A gente vê aí tanto time no futebol brasileiro, o treinador sai no domingo, quando é terça, quarta-feira já tem outro treinador anunciado, e não quer dizer que já estava negociando antes, não. É simplesmente agilidade dos dirigentes de futebol de outros clubes. 1, 2, 3 dias ali com uma lista, com uma pequena lista na mão, 6, 7 nomes de treinadores, pega o telefone vermelho, pega o telefone azul e liga para cá e liga para lá e vai anotando. Você quer ganhar quanto? X? Tá, beleza. Chegaria que dia aqui? Tal dia, tal, não sei o que. E vai. Depois fez aquela primeira ligação para todo mundo, seleciona os 3 que você quer. Pegou os 3 que você quer, vai naquele que você já pensa que não vai dar certo, mas tenta ele. Se deu certo, beleza, contratou, anuncia. Não deu, vai pro segundo, não deu, vai pro terceiro. Não, o Vasco não. O Vasco é tudo ao contrário. É 7 dias cozinhando em banho-maria, igual assar pudim de leite, sabe? Já viram um pudim de leite? Tem que botar lá o leite condensado, o ovo, o leite, bate no liquidificador, momento receita, né? Aí bota ali no banho-maria, cobre com papel alumínio, bota no forno lá e fica. 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, e o pudim não está pronto? Não precisa cozinhar, tem coisa que é direto ao ponto. Tem coisa que é direto ao ponto. E vou falar para vocês, sabe por que o Diniz ainda não acertou com o Vasco? O Vasco não vai pagar 1 milhão para ele, e eu também nem quero que pague, viu? 1 milhão por mês é muita grana. É muita grana para um treinador que é bom treinador, ponto, mas ainda também é um ponto de interrogação. Não é assim, esse aqui de olho fechado, qualquer time que contratar ele, ele resolve. Não é bem por aí. Então 1 milhão de reais é muita coisa. Então, na minha opinião, a primeira coisa é isso aí. E a segunda coisa é o quê? Simplesmente, nos últimos 8 meses, 1 ano aí de Vasco, depois que o Pedrinho assumiu a gestão do nosso clube, já é o 4º treinador que é mandado embora. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, meus amigos, é muito complicado. Se fosse outro treinador, qualquer meia boca, já teria chegado. Mas treinador que passa em time grande, que tem título, que tem lastro, fala, mas peraí, a cada 3, 4 meses vocês estão mandando um treinador embora. Já estou sabendo que vocês não estão pagando grandes coisas. O elenco de vocês já não é isso tudo. Sabe como é que é? Então, ou seja, o Diniz hoje está com as cartas na mão. Quem está dando as cartas não é o Vasco, é o treinador. Porque o treinador vai falar isso que eu estou falando para vocês. Olha, mas vocês aí em 1 ano foi 3, 4 treinadores que foi mandado embora. Vocês não vão querer pagar o que eu quero. O elenco de vocês não é isso tudo. Vai precisar de reforço. Vocês não têm bala para poder sair contratando qualquer jogador no mercado. Então eu acho que parte por aí. Falta um pouco de honestidade com o torcedor e falta um pouco também de habilidade para resolver. Sabe? Essa é minha humilde opinião. Vamos aguardar. Aí a lacração fala, adiantou, tá adiantado. Vamos aguardar. Esse negócio de adiantar da negociação para mim não quer dizer nada. Só vai adiantar mesmo na hora que falar, Vasco da Gama anuncia fulano de tal como novo treinador. Aí sim. Até lá, vamos ter que aguardar. Ainda rimou, né? Para não perder, é claro, o hábito, meus amigos. Brincadeiras à parte, agora vamos falar um pouco aqui da rodada. Porque a 7ª rodada do Brasileirão já começou começou sexta-feira, na verdade. Tivemos jogo sexta-feira, tivemos jogos no plural no sábado e teremos jogos, é claro, também nesse domingão. Então, como você já pode acompanhar na sua tela, o São Paulo, abrindo a rodada, recebeu o Fortaleza no Morumbi na noite de sexta-feira em um jogo horrendo que não saiu do zero, até pênalti perdido teve, né? 0-0 São Paulo e Fortaleza. O Fluminense, né, aprontou para cima do Sport Recife aqui no Rio, no Maracanã. O Sport abriu o marcador no Maracanã. O Fluminense empatou e ali no último minuto, no apagar das luzes, o tricolor acabou virando o jogo, placar final 2-1 Fluminense em cima do Sport. O Corinthians, protagonizou um jogo eletrizante dessa rodada, viu? Até o momento foi o melhor jogo da rodada, Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. O Internacional chegou a abrir
Não, minto, o Corinthians abriu o placar com o Yuri Alberto, o Internacional chegou a empatar e virar o jogo, a estar à frente em 2-1 no marcador. O Corinthians, surpreendentemente, empatou, virou e sacramentou, porque o Corinthians de 2-1 que estava perdendo, virou para 4-2 esse jogo na Neoquímica Arena, um vira-vira, um jogo eletrizante. Tivemos também o Ceará batendo o Vitória da Bahia, jogando lá em Fortaleza, 1-0 para o Ceará, placar mínimo. O Vitória da Bahia segue brigando contra o rebaixamento, já nessas primeiras 7 rodadas. E o Bahia, hein? O Bahia venceu o Botafogo na Arena Fonte Nova, placar mínimo também, 1-0. 3 pontos na conta do Bahia. O Botafogo então patinando, né? Então só para resumir, São Paulo e Fortaleza 0-0, Fluminense e Sport 2-1 Fluminense, 4-2 para o Corinthians em cima do Internacional, 1-0 Ceará em cima do Vitória e o Bahia venceu o Botafogo por 1-0. Teremos nesse domingão Vasco da Gama e Palmeiras que se enfrentam no Mané Garrincha em Brasília às 4 horas da tarde. A gente já vai falar desse assunto. Grêmio e Santos também se enfrentam às 4 da tarde. Aí depois teremos Cruzeiro e Flamengo. E na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Mirassol. E Juventude e Atlético Mineiro. Esses são os jogos da 7ª rodada. De agora entrando no assunto do jogo do Vasco, que é contra o Palmeiras, como eu já mencionei, no Mané Garrincha, nesse domingão, 4 da tarde, com transmissão da TV Globo para quase todo o Brasil na TV aberta e para todo o Brasil no Premier Futebol Clube na TV fechada. Olha, meus amigos, tivemos aí um imbróglio muito grande na chegada do Vasco em Brasília, porque o nosso elenco embarcou aqui no Rio na parte da tarde, desembarcou em Brasília no início da noite de sábado, né, onde está hospedado, concentrado para jogar na tarde desse domingo contra o Palmeiras. Até aí tudo normal, já é a logística do Vasco, até aí tudo ok, né? A torcida se fez presente para receber os nossos jogadores ali na frente do hotel, toda aquela festa, fogos, bandeira, faixa, música, a torcida ali sempre apoiando. O sócio, o torcedor, resgatou a sua experiência para conhecer alguns jogadores, tirar foto, aquelas coisas que a gente sabe que o nosso plano de sócios contemplam os associados do Vasco norte a sul desse país. Até aí, tudo normal, tudo dentro do script que a gente já está acostumado, já de cor e salteado a ver todos os jogos do Vasco quando o Vasco joga fora do Rio de Janeiro, não é verdade? Beleza. Porém, todavia, entretanto, um torcedor ou alguns torcedores insatisfeitos começaram ali a dar aquela cornetada, aquela vaiada no Felipe Maestro, né? Protestando ali contra o trabalho e a pessoa do Felipe Loureiro, que é o nosso atual treinador interino e também exerce a função de coordenador técnico do Vasco da Gama. O que acontece é que enquanto o torcedor começou ali a reclamar, a protestar contra o Felipe Loureiro, simplesmente nada mais, nada menos que o nosso segurança Betinho, que na verdade é Betão, o homem é grande, e gosta de bater, né? Cuidado, viu, Beto? Cuidado, meu irmão. De onde eu venho, aonde eu cresci, os valentões assim... Rapaziada, resolve de outro jeito, Betão. Você tá muito valente, ó. Vamos dar aquela seguradinha, meu compadre. Por que eu tô falando isso, gente? Porque o Betinho, segurança do Vasco, agrediu. Mas sentou-lhe a porrada, sentou-lhe soco mesmo. 1, 2, 3, vários socos em um torcedor do Vasco. Supostamente um torcedor do Vasco. Mas não me interessa se o rapaz era torcedor do Vasco, se ele não era torcedor de ninguém, se era torcedor do Flamengo. O que o cara é? Eu só quero saber o seguinte, o que é que o segurança do Vasco tem na cabeça, tirando o neurônio e cabelo, o que esse camarada, o que esse Betinho tem na cabeça para sentar-lhe a mão no torcedor? Você está acompanhando a imagem na sua tela, é uma imagem lamentável, porque nós estamos no ano de 2025, no século 21, com as redes sociais, aí todo mundo pode falar o que quer. A lei do nosso país permite a gente falar, a gente protestar. Um torcedor vai lá, sai da casa dele, vai lá receber o time do Vasco em Brasília,
E esse torcedor não tem o direito de protestar verbalmente, pacificamente, contra o Felipe, que ele é recebido a socos e pontapés pelo segurança do Vasco? Não, desculpa, porque para quem vê essas cenas lamentáveis de agressão, nítida, escrachada, parece que o torcedor chegou lá com uma faca na mão, que ele tinha uma arma na mão, que ele estava com um porrete para bater nos jogadores do Vasco. Parece que esse torcedor deve ter tacado uma pedra em algum atleta do clube, em algum segurança do Vasco. Me parece isso, porque o segurança simplesmente não chegou para conversar. Olha, faz o seguinte, se retira, se adianta, senão eu vou te pegar. O papel de segurança é esse. Se o cara teimar, dá uma de valentão, o que o segurança é orientado a fazer? Dá aquele famoso mata-leão, aquele famoso sossega-leão, que pega aqui no gogozinho do cara, né? E leva o cara para longe. Depois que imobilizou o cara, acalmou a fera, meu irmão, se adianta, pica a mula, acabou para você. É esse o trabalho do segurança. O trabalho do segurança é esse, é proteger, é zelar pelos funcionários e atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nesse contexto, quem estava ali? Os jogadores do clube, alguns funcionários e a comissão técnica. Um torcedor não pode mais desferir palavras contra a comissão técnica do time que ele já é agredido. Meu Deus do céu! Aonde é que a gente vai parar? Aí vem o Vasco depois, comunicado oficial, porque o Vasco afastou o segurança Betinho, porque aí vem o Pedrinho lacrar também. Não, porque isso não é de acordo com a forma que eu cresci, né? Agressão não sei o que. Não adianta falar, não adianta falar. No jogo contra o Atlético Paranaense, os jogadores do Atlético foram para cima dos jogadores do Vasco. O Betinho foi pagar uma de valentão ali, de querer trocar soco com os jogadores. Ele ainda conseguiu passar batido, porque ele ainda conseguiu argumentar que os caras foram bater vários jogadores em um só do Vasco. Ele ainda conseguiu argumentar. Levou um ganchozinho do STJD, ficou de fora alguns jogos. O Vasco deu um puxão de orelha administrativo dele ali, supostamente. Passaram algumas semanas, o Betinho voltou a exercer a profissão normalmente pelo Vasco. Aí dessa vez agora, o Betinho simplesmente vai para dar soco em um torcedor que está reclamando do Felipe. Aí a gente vai puxar o contexto. O que o seu Felipe Maestro fez? Qual foi a cagada que ele fez? Desculpa de eu falar essas palavras de baixo escalão, mas tem coisa que a gente tem que falar. Vocês viram a cagada que o Felipe Maestro fez na última quinta-feira, né? O Vasco empatou com o Operário de Madrid, né? Com o Operário United, o poderoso Barcelona do Paraná, o Operário, né, de Ponta Grossa. O Vasco empatou em 1-1. E aí vem o Felipe Maestro depois do jogo, putinho, dodói, porque o time não jogou bola e ele não fez nada para o time jogar. E foi dar respostinha para o jornalista, que foi até o Lineker, né, o Lineker Beyond. Vascaíno também, o Lineker. E aí ele foi extremamente escroto, desculpa eu falar, tem palavra de bascalão, mas é só assim que é pro povo brasileiro entender. Ele foi extremamente escroto, extremamente grosso, arrogante, soberbo, ao responder a pergunta do Lineker, porque foi de uma soberba sem precedente, sem tamanho. E falou, mas falou muito mal do Manuel Capasso. Eu nunca vi isso, eu nunca vi um treinador interino falar o que ele falou do Manuel Capasso. Olha, eu não ia falar disso aí, mas já vou voltar na questão do Betinho, mas é porque uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu sou obrigado a falar. O senhor Felipe Maestro, quando era jogador do Vasco, quando o doutor Eurico Miranda era presidente, o senhor Felipe Maestro era bom dia, sim senhor e não senhor dentro do Vasco. O senhor Felipe Maestro ficou no banco, ficou escanteado, ficou jogado lá também. Tá? Ficou. Cansou de ter probleminha com o treinador, o senhor Felipe Maestro, por indisciplina, por marra, por guerre-guerre, por achar que é o mais bonitão do que todo mundo dentro do elenco do Vasco. Naquela época, 25 anos atrás, o senhor Felipe Maestro dava trabalho, era cheio de marra. O senhor Eurico Miranda não dava espaço, cortava as asinhas ali e acabou. O Felipe Maestro, o senhor Eurico Miranda, se essa turma tivesse viva aí, se o Vasco tivesse organizado que nem era 15 anos atrás,
20 anos atrás, o Felipe Maestro mais nunca seria da comissão técnica do Vasco, mais nunca. Para ele ser, o Maestro teria que trabalhar muito, mas muito. Começar em 4, 5 times pequenos, passar por 1, 2, 3 times grandes, fazer bons trabalhos, para quem sabe, talvez, virar um treinador da base. Antigamente era assim. Hoje em dia não. O cara faz um cursinho de 3 meses, 6 meses na CBF, trabalha num Bangu, num Volta Redonda, num Resende, daqui a pouco cai de paraquedas dentro do Vasco. Aí tá trabalhando com o nome. Felipe hoje trabalha no Vasco com a camisa 6 de lateral esquerdo de 25 anos atrás e com o nome daquele lateral esquerdo que tinha muito sucesso dentro de campo. Mas fora de campo ele não construiu carreira nenhuma que desse credencial para ele ser hoje o treinador interino do Vasco ou o coordenador técnico que seja. Ele não tem credencial. Ele só chegou porque o Pedrinho, parça, best friend, melhor amigo dele, virou presidente. Essa é a grande verdade, comigo o papo é reto. Não tenho nada contra o Felipe Loureiro, Felipe Maestro. Se eu encontrar com ele lá em São Januário, na rua, eu vou tirar foto, vou pedir autógrafo e vou falar para ele, ó, você falou do Capasso, não ficou maneiro não, meu irmão. Mas como jogador, você arrebentou com a camisa do Vasco. Mas como treinador ou como coordenador técnico, ó, tá muito abaixo, hein, paizão? Eu falo. Se eu encontrar com ele, eu vou falar. Porque as pessoas estão confundindo o grande jogador que foi o Felipe Maestro com um grande ponto de interrogação que é esse Felipe Maestro hoje na área de coordenador técnico ou treinador. E aí, de repente, esse cara cai de paraquedas no Vasco. O Vasco agora precisando, ele virou treinador. Ok, faz parte. Aí um torcedor não pode criticar o bonitão. Não pode mais criticar o gostosão. Né? Rapaziada que mora aí no Rio, que mora em São Paulo, que tem comunidade, que é de favela, sabe o que eu tô querendo dizer, né? Então parece que agora falar mal do Felipe é falar mal do dono do morro, é falar mal do dono da comunidade. Parece que virou isso, né? Porque um torcedor foi lá, vaiar e falar e criticar o nosso coordenador técnico, pronto. Já foi o que bastou para ele levar um montão de soco. Eu fico imaginando, se esse torcedor tivesse jogado um buquê de rosas no Felipe, ele tinha tomado um tiro. 2025. Então, o que está acontecendo no Vasco é muito sério. É uma inversão de valores enorme, é gente que chegou agora, está sentando na janela, o torcedor está começando a ser desrespeitado, e já não é a primeira vez, na gestão do Pedrinho. Na gestão do Pedrinho, tá virando rotina o torcedor ser desrespeitado. Porque quando o Vasco toma de 6 para o Flamengo no Maracanã, é um desrespeito. Porque quando o Vasco toma chapéu de qualquer time e não contrata jogador que prefere jogar em clube de Série B ou de clube de segundo, terceiro escalão na Europa, ao invés de vir para o Vasco, é um esculacho no torcedor também, uma falta de respeito enorme no torcedor. Quando o Pedrinho vem com essa historinha de recuperação judicial, de austeridade, é outra falta de respeito com o torcedor. Quando o Felipe Maestro fala tudo que ele falou do Capasso depois do empate com o poderoso Operário de Madrid, é outro desrespeito a um ativo do clube e ao torcedor que paga o salário tanto do Capasso quanto do Felipe, que para mim o Felipe não é nada mais do que o Manuel Capasso, é um funcionário do Vasco. Só. Felipe não é presidente do Vasco, não é dono do Vasco, não é nada. É um funcionário. Como é que ele fala isso de um companheiro de profissão, do Manuel Capasso? Olha o tanto de falta de respeito que eu estou enumerando aqui para vocês. E agora, essa outra falta de respeito, já não foi o Felipe, mas foi o segurança que tomou as dores e ficou dodói. E foi agredir o torcedor. Olha, numa boa, gente, eu sou muito Vasco, eu tenho 33 anos. Vou morrer Vasco. Agora, eu tô louco para esse torcedor abrir um processo, registrar o boletim de ocorrência na justiça, na delegacia, abrir um processo contra o Vasco e arrancar uma indenização pesada do Vasco. Álvaro, tá jogando contra o Vasco? Quer que o Vasco... Não é isso não. É para servir de exemplo. Esses caras que estão dentro do Vasco, seja o porteiro, seja o motorista, seja o roupeiro, seja o amigo que corta a grama, seja a tia que faz a merenda, que faz o rango, seja o treinador, seja o diretor de futebol, seja o jogador, seja o segurança, não interessa.
O funcionário do Vasco da Gama tem que entender que trabalha para um clube de quase 130 anos de história, que é o legítimo clube do povo. Tem que entender que o maior patrimônio do público é o torcedor, é o seu povo. Isso tem que mudar, seu Pedrinho. Só notinha em rede social e dizer que afastou não vai resolver, hein? Vamos acompanhar isso aí de perto. Dito tudo isso, agora eu vou colocar para vocês mais uma vez o vídeo da baixaria, da briga, e vou colocar a fala do torcedor aí que foi agredido. E a gente já volta para dar continuidade aqui no nosso vídeo. Olha o relógio aí, pô. Vai, Betinho! Vai, Betinho! Calma aí! É isso aí, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Calma aí! Irmão, o que rolou? Porra, nós estávamos protestando ali contra o nosso diretor técnico aqui, que é o Felipe, e o senhor Betinho Valentão veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente uma cabeçada de covardia, beleza? Aí vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência, beleza? E vou entrar em contato com o meu jurídico e vou tomar medidas. Mas pro filho dele, não sei se isso é verdade, mas como solta no jornalismo, então assim, a gente tenta entrar como nós é torcedor, a gente tenta cobrar, né, porque a gente gasta dinheiro com sócio torcedor e tudo mais, e ser tratado assim como um torcedor é ruim pra nós. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Então, é o seguinte, já falamos muita coisa, vocês viram o torcedor, já dei minha opinião. Vamos falar agora, porque a vergonha já tá aí, né? Vê quem quer, a vergonha tá aí, assiste quem quer, né? É, tipo isso. Então vamos lá, meus amigos, os jogadores que viajaram para Brasília, olha a volta que eu tive que dar. Olha a volta que eu tive que dar para falar de futebol. Como é que eu fico chateado? A gente tem que falar de um monte de baixaria para depois falar de futebol. Mas os jogadores que viajaram para Brasília são os seguintes atletas: o Adson, Alex Teixeira, o Alan Vitor, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Juan Esforza, Tietê, Pablo Verrete e Vitor Luiz. Esses são os atletas que estão à disposição do Felipe Loureiro, né, que vão ficar ali à disposição para entrar em campo contra o Palmeiras neste domingo. Se tratando já do jogo contra o Palmeiras, vamos falar aqui das prováveis possíveis escalações. Vamos começar pelo time adversário, que é o Palmeiras. O Palmeiras deve vir a campo com a equipe comandada pelo treinador Abel Ferreira, com os seguintes jogadores: o goleiro o Everton, o lateral direito Diei, a dupla de zaga com Gustavo Gomes e Bruno Fux, e o lateral esquerdo Piquerez, um meio campo com Emiliano Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson, tá, meus amigos? E um ataque simplesmente com Estevão, Paulinho ou Facundo Torres, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Olha o time dos caras, meu Deus, no videogame, hein? Que timaço. E na vida real, mais ainda, né? Olha aí, se os caras não jogarem com o Vitor Roque, tem Flaco Lopes. Se o Paulinho não for pro campo, tem Facundo Torres, sem contar o Estevão, né? E ainda existe a possibilidade do Rafael Veiga voltar ao time do Palmeiras. Bom, o time deles é um grande time, é uma dura missão do Vasco da Gama conseguir vencer o time palmeirense. Para completar que o jogo é em campo neutro, né? Se fosse na nossa casa, dentro do nosso estádio, com o nosso torcedor, de repentemente a gente teria mais chances. Mas é aquilo, o jogo é jogado, também não vamos jogar toalha também não. O jogo é jogado, né? São 11 contra 11, mas não dá para apostar de olho fechado não. O time dos caras é embaçado e briga por título, né? Vamos falar do nosso Vascão agora. A provável escalação do Vasco é aquela mesmo que vocês já estão mais ou menos já acostumados, né? Comandado aí pelo nosso treinador interino Felipe Loureiro. O Vasco deve entrar em campo com o goleiro Léo Jardim,
Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com o João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. E o nosso meio-campo com Hugo Moura como o nosso primeiro volante, Jair, segundo volante, e o nosso Felipe Coutinho na criatividade ao lado de Nuno Moreira, e um ataque ali mais enraizado com Ryan pelo lado do campo e Pablo Verratti mais centralizado. A gente observa que se o Vasco entrar dessa forma em campo, ele pode jogar tanto num 4-4-2 ou também num 4-2-3-1 ou até mesmo no próprio 4-3-3. Vai depender da disposição tática dos atletas dentro de campo, mas a gente já sabe que esses jogadores já estão acostumados a jogar nesse esquema tático que eu acabei de mencionar. Quem pode voltar ao time titular é o Tietê. Inicialmente seria o Jair, mas pode ser que o Tietê recupere sua vaga, ele que ficou alguns dias fora, pode ser que ele volte à equipe titular. Se não voltar ao time titular, é bem provável que o Tietê ganhe minutos na segunda etapa. E no lugar do Ryan, caso o Ryan não jogue como titular, Adson deve ser aí o escolhido do Felipe para comandar o lado direito do ataque do Vasco. O Adson não jogou contra o Operário, também pelas condições do gramado. A comissão técnica preferiu poupar o Adson também por essas situações. Então a gente vê um Vasco aí, aquele mesmo Vasco dos últimos jogos, e pode acontecer aí, né, do Tietê voltar ao time titular e o Adson também. É claro que se eles não voltarem na equipe titular, pelo menos no decorrer da partida, a gente espera, a gente imagina que eles devem ganhar minutos no segundo tempo, tá, gente? Então, assim, as prováveis escalações estão aí, né? O Vasco já se preparou, fez a parte dele, agora tem que entrar em campo e fazer a sua parte para ganhar do Palmeiras. Seria extraordinário uma vitória diante do líder do campeonato. Não é fácil, é muito difícil, diga-se de passagem. Inclusive, nesse jogo contra o Palmeiras, o empate não é nada de outro mundo. Seria um empate visto com bons olhos, na minha humilde opinião. É claro, depende do contexto, né? Mas seria um empate visto com bons olhos. E é claro, a derrota nunca é bem-vinda. Nunca é bem-vinda a derrota. Então, o Vasco aí fazendo uma final, né? No meio do campeonato tem uma final, porque é um jogo aí muito grande, um tabu de muitos anos sem vencer o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E um Palmeiras brigando pela liderança, e o Vasco que nesse momento é o 12º colocado com 7 pontos, brigando aí para voltar à primeira página da competição. Se vencer, soma seus 10 pontos, e é claro, a gente tem que dar aquela esfregada nas mãos, torcer para os resultados também darem uma favorecida para a gente conseguir pegar o elevador na tabela de classificação. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, sem muito mimimi, sem muita enrolação. É isso que eu tenho para deixar para vocês em relação ao nosso Vasco. O jogo é 4 da tarde, acaba às 6. Confesso a vocês, não é certeza. Vou tentar me fazer presente nesse domingão em torno de 7, 8 horas da noite. Se eu não conseguir, aí vai ser mais tarde mesmo. Mas a gente se vê então depois do jogo nesse domingo, né, entre Vasco da Gama e Palmeiras. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe as nossas vidas. Tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!